Boa noite. Faz tempo que eu não apareço aqui na live, né? Tô só esperando o pessoal terminar de entrar aqui, conectar o Vitor junto aqui. Aê! É, Boa! vai Espera dar aí. certo aí. Boa! Essa, E essa imagem que a gente tá vendo é a que todo mundo vê também, né? eu acho que é. Tá pegando aqui na minha cabeça, ó. Tá pegando. O meu tá pegando Não. só tipo assim. Boa! E aí, comecemos já? Comecemos. Bora lá, né? 9 horas. E aí, turma? Tô vendo um monte de gente conhecida aí. Poxa, primeiro, obrigado todo mundo tá aqui na nossa live. É uma satisfação muito grande. A gente está devendo uma live desde aquela vinheta que a gente colocou lá só rindo, que a gente não conseguiu gravar. Não conseguiu gravar nada. A gente está devendo uma live. Obrigado por vocês estarem aí com a gente. E a gente escolheu o tema de emagrecimento, que é um tema recorrente, que todo mundo gosta de saber. E é um tema que a gente vai trabalhar bastante esse ano. Eu e o Vitor fizemos uma parceria para trabalhar essa temática esse ano, em eventos, nos nossos cursos, nas coisas que a gente vai fazer junto. Muita coisa vocês vão ver no decorrer do tempo que a gente vai falar por aqui, para levar mais um pouco essa coisa da interação do nutricionista e do médico no cuidado e nas estratégias para o emagrecimento. Então, foi por isso que a gente convidou vocês para estarem aqui conosco e a gente mostrar um pouquinho do que a gente faz. Então, o que a gente vai fazer agora é compartilhar um pouco do que a gente tem feito na nossa rotina de trabalho, tanto a minha quanto a do Vitor, que é uma rotina de atender pessoas. Então, a gente atende o dia inteiro, todos os dias, e a nossa grande demanda, assim como muitos colegas que aí estão, a nossa grande demanda é emagrecimento. Por mais que existam estratégias, existe isso, aquilo, as pessoas às vezes vão por um caminho errado, ou às vezes começam certo, se cansam e acabam perdendo o que conseguiram. Ou seja, os vários vieses que acontecem na tentativa e na busca do emagrecimento. Nós dividimos aqui, a gente vai falar um pouquinho da epigenética, dos alvos genéticos e um pouco de hormônios. Então, eu vou falar um pouquinho das estratégias epigenéticas e o Vitor vai falar um pouquinho das interações hormonais, de como os hormônios podem atrapalhar e ajudar no processo de emagrecimento. Bora lá, irmão. Nosso objetivo aqui, tentar pincelar coisas aqui que possam chamar atenção aos nossos colegas profissionais, entender o limite de cada área, como elas devem interagir, que é muito importante, e quais são os pontos que nós temos enxergado hoje mais falhos na avaliação dos pacientes, das pessoas, e que estão prejudicando esse processo de peso e manutenção da perda de peso. Então, esse é o grande objetivo nosso, o objetivo de lançar agora aqui ideias que possam ajudar aos nossos colegas a se aprofundarem sozinhos no tema em casa. Nós vamos falar de alguns termos, algumas coisas, não dá para ir à profundidade aqui. São temas que a gente vai abordar no nosso curso de emagrecimento, que a gente postou esses dias, junto com um monte de risada, que vai acontecer em março. Lembra do dia, Lu? Uhum. Um monte de gente me pergunta, tu lembra do dia? Não. Não. 17. Ih, não, mentira. 17 de março eu vou estar em outro lugar. Não, mentira. Não me lembro. Então, deem uma olhada, gente, tá? Na nossa biografia. Mas eu coloco depois. Depois, logo que acabar a live, eu Na pergunto para tua Adriano ou pergunto para a Cintia aqui e elas falam para a gente quando que é, porque eu não lembro. Na tua bio tem, né? Na minha também. Tem. Na bio tem um link ali, tá? Lá a gente vai abordar A Nívia tá falando aí, ó, que é 10 e 11 do 3. É Nívia. Então, isso aí. Então, aí, nesse curso, a gente vai se aprofundar sobre esses temas. É voltado para profissionais de saúde, não interessa se são estudantes ou não, porque a gente consegue aprofundar lá. Aqui nós vamos tocar em assuntos e a gente espera que vocês, nossos colegas profissionais de saúde, vão atrás desses temas com profundidade, para que a gente não fique na superficialidade do que o paciente entende. Hoje em dia, o paciente já está buscando informação, já tem acesso aos livros, e às vezes nos chega já com um quadro pronto e aí a gente não entende o porquê que não está evoluindo, porquê que não está conseguindo manter. Esse é o grande objetivo nosso aqui. É uma preocupação, sabe que
cada ano que o paciente permanece com o IMC, isso que assim, se a gente partir do princípio do IMC, que é um valor bem real, né? Que mede altura e peso, deste valor, cada ano a mais com o IMC adequado é ano a menos de vida do paciente. Tá? E o sobrepeso e a obesidade, eles elevam o risco de 10 tipos diferentes de câncer, elevam o risco de problemas cardiovasculares. Ou seja, na área médica é só pepino. Ou seja, o receio que a gente tem é que assim, não, mas é gordinho, é gordofobia, não tem nada disso. Nosso receio é a saúde. Como é que a gente pode mudar esse quadro? Então, vou passar a bola aí para o meu irmão, Luciano, para falar com vocês mais a respeito de epigenética, que é um tema que quem não está atualizado hoje, profissional de saúde, está perdendo tempo, está comendo mosca. Porque já não cabe mais a gente dar aleatórias. Daí no ponto, né? Sim, isso, boa. E é o seguinte, pessoal, quando a gente fala de emagrecimento, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem quer emagrecer. Porque existe aquela pessoa que quer perder 3 quilos, existe aquela pessoa que precisa perder 3 quilos, existe aquela pessoa que quer perder 20 quilos e aquela pessoa que precisa perder 20 quilos ou mais. Só que, na verdade, a velocidade metabólica, ela não é definida só pelo que você come. Muita gente que às vezes está me ouvindo agora, ou que conhece, ou meus colegas que atendem, sabem que tem muita gente que faz uma alimentação adequada, que toma os formulários que a gente faz, toda aquela coisa, e não tem resultado. O paciente faz tudo certinho, faz atividade física, faz toda a cartilha, e o resultado não aparece. Por que isso acontece? E de repente uma pessoa que nem faz tão certo, o resultado aparece muito mais rápido. Porque a velocidade metabólica, ela tem como um fator de direção os aspectos genéticos, que é o que a gente chama de fatores genéticos, de fatores epigenéticos, que são os genes e os fatores transcricionais. Então vamos lá, genes e fatores transcricionais. São coisas que se cruzam, tá? São coisas complementares e que determinam muito o que a gente vai fazer. Olha, a gente não tem que ter um exame genético, alguma coisa, para atender um paciente obrigatoriamente. A gente consegue muito bem trabalhar sem isso, porque a gente consegue identificar algumas características, tá? No que o paciente traz de informação. Aquele paciente que a vida inteira teve dificuldade de emagrecer, que tem um histórico familiar, que está com a hemoglobina glicada um pouco alta, que tem alguns marcadores plasmáticos e marcadores moleculares alterados. Então, mais duas coisas. A gente tem que prestar atenção nos genes e fatores transcricionais. E na nossa avaliação, os fatores plasmáticos e nos marcadores biológicos do peso, vamos colocar assim. Esses marcadores biológicos que a gente trabalha com alguns marcadores que a gente consegue ver por exame bioquímico e com os marcadores moleculares que a gente encontra no teste genético. E os marcadores plasmáticos é toda aquela batelada de informação que a gente encontra nos nossos exames bioquímicos. E isso a gente começa a cruzar. Quando a gente cruza isso, a gente começa a identificar a idade epigenética daquele paciente. A gente já começa a verificar o quanto aquele excesso de peso já trouxe de mal para aquele paciente e o quanto aquilo vai implicar na vida daquele paciente. Porque o tecido adiposo em excesso não tem como. Existe uma liberação de citocina inflamatória em excesso. Então, é simples o fato. Se existe excesso de tecido adiposo, existe o excesso de citocina inflamatória. Não tem como não ter. E esse excesso de citocina inflamatória vai alterar duas coisas. A idade epigenética intrínseca e a idade epigenética extrínseca. Ou seja, a idade epigenética extrínseca está ligado com todo o nosso sistema imunológico. E a intrínseca está ligado com todo o nosso sistema celular, com os nossos órgãos, todo o sistema. E isso implica em quantos anos a pessoa vai sobreviver. Se essa pessoa vai viver 70, se essa pessoa vai viver 80 anos. Eu estava fazendo a programação do meeting, que vai acontecer em junho, e tem uma temática que chama, o Vitor vai palestrar lá, é um bloco que chama Você está preparado para viver mais de 100 anos? Porque isso é o que a gente está buscando. Viver mais de 100 anos, que hoje é perfeitamente possível e não é sobreviver.
mais que 100 anos. É ter uma boa qualidade de vida mais de 100 anos. Só que a obesidade, o peso, as pessoas enxergam só como estética. Eu juro para vocês, a última coisa que eu enxergo é estética. Apesar de ser a primeira coisa que o paciente me busca, é aquele peso que está incomodando a região abdominal, aqueles flancos chatos que apareceram depois dos 40 anos, depois dos 30, depois dos 35, que não tinha. Uma coisa é ter 20 anos, uma coisa é ter 30, uma coisa é ter 40, uma coisa é ter 60, outra coisa é 70. Então a gente tem que exigir o que o nosso corpo oferece naquele momento. E essa obesidade, esse peso, ele pode implicar nas funções celulares. E essas funções celulares, elas vão implicar na velocidade do metabolismo. Então, aquele paciente que tem uma idade epigenética avançada, ou seja, aquele paciente que tem uma idade cronológica menor que a epigenética, é um paciente problemático. É um paciente que tem tendências a ter um metabolismo muito lento, porque é o metabolismo desgastado, é aquele corpo literalmente desgastado. Desgastado pelo excesso de citocina inflamatória que é liberada o tempo todo e a dificuldade de controle da resposta inflamatória. Porque a obesidade nada mais é que uma dificuldade de equilíbrio do sistema inflamatório. E essa dificuldade de equilíbrio do sistema inflamatório é que vai trazer as consequências. O que a gente vê como consequência? O peso aumentando. Mas isso é o que a gente vê. Mas o que a gente não vê é uma série de complicações que às vezes a gente começa a lidar com elas como se fossem normais. Como uma dor de cabeça crônica, cólicas menstruais constantes, intestino totalmente desregulado, um dia diarreia, outro dia intestino preso, queda de cabelo, suor excessivo, oleosidade excessiva, excesso de H2O2 em folículo, cabelo branco, acúmulo de gordura na região visceral, queda de rendimento, sono ruim, libido péssima. Então, tudo isso é consequência. Isso não aparece à toa. E quando a gente fala, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando a gente fala do emagrecimento, primeiro eu tenho que saber o que aquele peso já trouxe de consequência, para a gente poder estimar a velocidade metabólica desse paciente para poder traçar o melhor plano alimentar. Se você pega um indivíduo que já está naquela tentativa de perda de peso de muitos anos e não está conseguindo, e você zera o carboidrato desse paciente, você pode propiciar muito mais rapidamente uma fadiga do que qualquer outra coisa. Porque senão seria um raciocínio simplista. Tira carbo, faça a dieta da proteína que vai funcionar. Se você pega um indivíduo que ele tem tendências já enquanto nesse estado de fadiga, de vai e vem, de ganha e perde, ou pior ainda, de resultado nenhum, esse paciente ele tem uma tendência a ter fadiga muito grande. Tá? E essa fadiga vai prejudicar a parte da atividade física e vai fazer o metabolismo ser mais lento. É aquele metabolismo, existe uma via que chama via da metionina, tá? Ciclo da metionina e ciclo do ácido fólico, tá? do metilfolato. E esses dois ciclos, eles estão envolvidos lá em toda aquela coisa que a gente conhece, ciclo de Krebs, a cadeia oxidativa, toda aquela coisa que a gente já conhece do metabolismo, mas eles estão ali entranhados e eles vão ditar a velocidade da metilação. Tá? Talvez isso que eu esteja falando está um pouco denso, mas daqui a pouco a gente vai desmembrando. E essa velocidade da metilação pode fazer com que o paciente tenha um metabolismo lento. Como chama isso? Hipometilação. O paciente está metilando menos do que deveria. Metilando onde? No DNA. E se ele está metilando pouco no DNA, pode ser que essa baixa metilação possa fazer um estímulo aumentado de proteína inflamatória. E essa proteína inflamatória, que é o fator transcricional que eu expliquei no início, essa proteína inflamatória, ela pode estimular genes envolvidos com aumento de depósito de gordura. Pode estimular a lipogênese, que é a síntese de gordura. Então, essa lipogênese, ela começou de uma carência de substratos básicos. Provavelmente veio de um indivíduo que tentou fazer alguma coisa e ficou sem comer direito. Faltou doadores metílicos. Então, quando a gente vai fazer um plano alimentar, uma coisa que eu penso é, primeira coisa, como que eu vou espalhar doadores, meus colegas nutricionistas e médicos? Isso é um pensamento nosso. Como
que a gente vai espalhar doadores metílicos ao longo do plano alimentar. Então, uma refeição, ela não é a quem? Ah, não, come uma frutinha às 4 horas que tá bom. Não, não tá bom. Dependendo do indivíduo, não tá bom. Talvez eu tenha que colocar mais doador metílico ali, porque eu preciso trabalhar essa metilação, tá? Para que esse indivíduo consiga silenciar um gene inflamatório. Vou dar um exemplo. Um indivíduo que tem compulsão e saciedade diminuída. Aquele típico indivíduo que não consegue ter saciedade, que chega em casa à noite com muita fome, é multifatorial. Às vezes está simplesmente com fome porque não comeu direito à tarde, porque não almoçou, porque não fez nada. Esse indivíduo, ele tem tendências a ter, por exemplo, polimorfismos do FTO, do MC4R e do PPR-gama. Esses são 3 genes. Esses 3 genes, eles estão envolvidos diretamente com peso. Se eu não conseguir trabalhar no meu plano alimentar esses 3 genes que esse indivíduo apresenta, então imagina, eu fiz um teste genético e vi que aquele indivíduo compulsivo, ele tem polimorfismo do FTO, ele tem polimorfismo do MC4R e ele tem polimorfismo do PPR-gama. Se esse indivíduo ele faz uma low carb, por exemplo, ele não vai ter resultado nenhum. Ah, mas se ele faz uma low fat, não tem resultado nenhum. Se ele faz uma baixa de proteína, não tem resultado nenhum. Porque o problema não é o problema não é só os macronutrientes, tá? O problema é que esse indivíduo não tem agente de metilação suficiente para controlar aqueles genes. Porque eles estão exacerbados. Então, se alguém tem polimorfismo do FTO, ele expressa mais o FTO, que é um gene envolvido com gordura. O que eu tenho que fazer? Trabalhar um plano alimentar para diminuir a expressão do FTO. Diminuir a expressão do MC4R, diminuir a expressão do PPR-gama, por exemplo. Trabalhando isso, a gente consegue fazer um silenciamento do gene por controle de metilação. Controle de metilação, tá? E esse controle da metilação vai fazer com que a resposta inflamatória seja diminuída. Concomitante a isso, eu vou aumentar mais ainda os doadores de metil para fazer o ciclo do ácido fólico acelerar. E quando o ciclo do ácido fólico acelera, o ciclo da metionina, por exemplo, estou dando exemplos de ciclo, tem vários outros. O ciclo da metionina também acelera. Então esse indivíduo ele passa de um metabolismo lento para um metabolismo mais rápido. Ele começa, enfim, queimar gordura, tá? E aí esse indivíduo começa a trabalhar a oxidação de gordura a seu favor. Mas que doadores de metil são esses? O ácido fólico, vitaminas do complexo B, fitoquímicos como a astaxantina, que tem na alga marrom, fitoquímicos presentes no extrato de laranja-moro, fitoquímicos presentes que tem o CH3, tá? Que tem CH3, que é um componente metílico na estrutura. Então, eu vou usar isso espalhado no plano alimentar. Ah, mas adianta eu usar só compostos metílicos no desjejum, na hora que acordar? Ou só na hora que dormir? Não. Porque essa expressão gênica, ela acontece ao longo do dia. Tá? Então, a gente tem que usar ao longo do dia. Nós produzimos gordura quando a gente está dormindo. A maior parte da gordura é produzida no sono. Porque existe um mecanismo, tá, em que alguns fatores bem importantes, tá, alguns fatores transcricionais, por exemplo, quando o PPR-gama ele se desloca. Quem já fez curso meu já viu isso. Ele se desloca do NOC, ele migra para o núcleo, tá? E ele começa a fazer estímulo de produção de gordura. Isso acontece de noite. Só que se a gente começa a aumentar demais a carga glicêmica durante o dia, começa a comer muito açúcar, muito alimento com carga glicêmica alta, a gente começa a fazer esse estímulo também de dia. Então tem gente que tem a capacidade de estimular a produção de gordura de noite e também de dia. Não é natural ter estímulo de produção de gordura de dia, mas o estilo de vida ruim faz isso. Então, às vezes, a pergunta não é quanto você quer perder, é por que você engordou, né? Por que você engordou até aqui? Não no porquê de fazer a pessoa de reflexão. Não é uma reflexão que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o porquê para a gente saber quanto tempo levou para ganhar esse peso, se for nos últimos 2 anos, foram nos últimos 2 anos, ou se foram nos últimos 10 anos. Se foi 1 quilo por ano, ou se foi 10 de uma vez. Isso é muito diferente para a gente profissional. Para saber como a gente vai atuar e saber como a gente vai pontuar.
para fazer a prescrição adequada. Prescrição de dieta, prescrição de complemento, seja lá o que for. Tá? Então, o que acontece? A primeira coisa a gente tem que refletir o porquê do ganho de peso. É um fator emocional envolvido? Porque geralmente a maioria das pessoas que ganham peso não é por causa de comida. Alguns sim, que tem um hábito ruim. As pessoas que engordam sabem por que engordar. Ou tem um fator emocional forte ali envolvido, ou uma dificuldade de controle de ingestão alimentar, ou várias outras coisas, ou uma doença associada. Tá? Sempre existe alguma coisa. Então, a primeira coisa é identificar o porquê do ganho de peso. Uma vez que identificou o porquê do ganho de peso, é aquela velha pergunta, né? Nossa, perdi minha caneta. Aí alguém pergunta assim, aonde você perdeu? Se eu soubesse, eu não perguntava. Mas o ganho de peso, a gente tem que saber, né? Ah, mas eu não quis ganhar peso. Não estou perguntando se quis ou se não quis. A pergunta é, o que te fez ganhar peso? Ah, eu não sei. Então vamos tentar achar? Vamos tentar achar por que você ganhou peso? Quando você pesava quando você tinha 20, quando você tinha 25, quando você tinha 30, quando você tinha 40 anos? Tá? Ah, eu ganhei peso depois da menopausa. Isso já é esperado que aconteça, mas não significa que tem que acontecer. Então, existem grande parte das mulheres que se cuidam não ganham peso no pós-menopausa. Tem uma perda de matriz de colágeno de 20, 30%? Tem. Mas dá para diminuir essa perda. Dá para evitar? Não. Mas dá para diminuir muito. Porque também, senão a gente começa a enganar as pessoas, né? Dizer que o pós-menopausa não vai perder matriz de colágeno, porque vai. Só que a gente vai tentar fazer a menor perda possível, tá? Porque isso vai trazer o quê? Flacidez do rosto, entende? Coxa, braço e outros lugares mais. Mas, o que a gente tem que ter em mente? Quais são os fatores transcricionais envolvidos nessa perda de peso? Eu tenho teste genético? Ótimo, não tem problema. Vamos trabalhar sem teste genético, então. Mas vamos tentar identificar o porquê para traçar a conduta adequada. Primeira coisa, eu tentei identificar o motivo do ganho de peso, aí eu vou agora espalhar os doadores metílicos no plano. Uma vez que eu espalhei os doadores metílicos no plano, eu vou começar depois só disso, eu vou começar a trabalhar os ciclos e estratégias. A gente colocou esse nome, eu e a Rita, quando a gente fez o livro, de ciclos e estratégias, porque são coisas que vão e vêm. Não é uma tendência, não é um modelo, não é nada disso. É só um raciocínio que a gente tem para trabalhar na prática. Para eu chegar para o meu colega nutricionista e falar assim, ó, você está conseguindo aplicar o ciclo? Ah, tô fazendo isso, indo e voltando, tá dando certo. Por exemplo, o indivíduo ele pode fazer uma alimentação cetogênica por um período de tempo curtinho, 4, 5 dias. Pode fazer uma dieta low carb, pode fazer uma dieta plant-based e pode voltar para uma dieta com maior concentração de carboidrato. Então, essa variação, ela pode trazer benefícios. Então, o que não pode acontecer na nossa alimentação é um padrão alimentar. Aquela coisa assim, eu tenho um café da manhã igual a 20 anos. Isso é péssimo. O que a gente tem que fazer é mudar o tempo inteiro. O grande segredo é a gente burlar os marcadores inflamatórios. Por que eu falo muito de inflamação? Porque a inflamação é o primeiro passo do ganho de peso. E é aí que a gente tem que começar a trabalhar. E o primeiro passo para burlar os toll-like receptors, os mediadores inflamatórios, é fazer sempre a variação de macronutriente, a variação de quantidade, tá? Nos micro, a gente vai trabalhar sempre doses um pouco aumentadas do que se tem na recomendação, tá? Trabalhar os fitoquímicos certos para doar metil, para estimular a termogênese, para fazer todo esse estímulo e trabalhar essas variações nos planos alimentares. Quando eu falo de uma dieta cetogênica, não é ficar comendo gordura e esquecer que existe outra coisa. A dieta cetogênica, ela tem muito mais uma pegada do Mediterrâneo. Uma dieta do Mediterrâneo, ela tem um pivô que é estimular o próprio corpo a produzir corpos cetônicos. Isso é uma cetogênese. E não comer gordura. Não é oferecer gordura para o corpo usar gordura para produzir corpos cetônicos. Não é isso. É forçar o próprio corpo a produzir corpos cetônicos para fazer booster neurológico. Ah, mas gordura não é energia para o cérebro. É sim. Corpos cetônicos são fontes energéticas interessantes para o cérebro, mas o indivíduo tem que ser treinado para isso. Já falei muito isso em curso. Tem gente que passa pela vida sem saber o que é produzir corpos cetônicos. Porque comeu tanto carboidrato a vida inteira que o corpo não sabe como produzir corpos cetônicos. O corpo não tem ideia seja produzir corpos cetônicos. É aquele indivíduo que fica sempre no basal na produção de corpos cetônicos e tem aquele pico de glicose o dia inteiro. Esse pico de glicose vai fazer pico insulinêmico, e esse pico insulinêmico é que faz ganhar peso.
o tempo inteiro. Então, se o indivíduo ele tem uma predisposição genética e ele o tempo inteiro está fazendo superestímulo de insulina, esse indivíduo, consequentemente, vai ganhar peso. E ele pode ter um ganho de peso associado com um aumento de hemoglobina glicada, o que aumenta o risco de um diabetes tipo 2. E as coisas começam a complicar, tá? Então, esses fatores epigenéticos, para quem está me assistindo agora, então é importante a gente se atentar para como fornecer doadores metílicos, tá? Como trabalhar a modulação do código de Stona. Quem tiver, pega um papelzinho e anota. Vou falar de novo. Como fornecer grupamentos metílicos ao longo do plano alimentar, tá? Periodizar. A palavra é periodização de grupamentos metílicos. Como trabalhar o código das estonas por meio da alimentação e como trabalhar a metilação de DNA também por meio de estratégias nutricionais. Então, esses três são os pilares do nosso trabalho. E aí a gente consegue entender um pouco por que algumas pessoas não perdem peso, por que algumas perdem muito rapidamente. E assim a gente consegue, enfim, traçar estratégias realmente eficientes para o nosso paciente. Senão, esse paciente não perde peso. Se eu tiver estou vendo se eu tenho uma figura aqui, que aí vocês entendem exatamente o que eu estou falando, fica fácil. Quer ver? Aqui, ó. Isso aqui é bem interessante. Não sei se eu consigo virar a câmera, mas acho que eu consigo. Peraí. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui já. Ó, estão vendo aqui? Isso aqui é o ciclo que eu falei para vocês. Aqui vocês têm uma alimentação, gosto muito disso aqui, sempre mostro no meu curso. Aqui vocês têm um metabolismo lento, onde falta agentes de metilação e onde existe um desequilíbrio muito grande de macronutrientes. Ciclo do ácido fólico, ciclo da metionina. Quando a gente entra com a alimentação, tá? E fornece doadores metílicos, B12, B6, o próprio ácido fólico, alguns fitoquímicos, tá? Que vão fazer modulação de alfa-cetoglutarato, por exemplo, vai fazer com que esse ciclo, tá? Esse ciclo do ácido fólico gire muito rapidamente, aumente a doação de grupamentos metílicos e vai melhorar, vai modular o código das estonas e vai trabalhar a modulação do RNA e, consequentemente, metilar o DNA, fazendo com que se haja um controle daqueles agentes inflamatórios. Quem faz isso? A dieta, a alimentação. Então, esse ciclo é uma prova de que, simplesmente, a gente tem que trabalhar a nossa alimentação. E se falta algum nutriente, algum desses compostos, esse ciclo vai girar na velocidade do substrato que eu ofereço. Está faltando muito substrato? O ciclo vai girar lento. Eu vou ficar sem comer para o resto da vida. Será que eu vou perder peso? Não, não vai. O ciclo vai girar lento, 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 e o estímulo é de produção de gordura. O estímulo de produção de gordura é um estímulo de proteção. O corpo entende produção de gordura como proteção e começa sempre a produzir gordura, tá? Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês, interessante aqui. Isso aqui é são dois marcadores, tá? Bem importantes, tá? Esses dois marcadores, eles nunca podem ser estimulados juntamente, porque isso é uma catástrofe. Vai estimular, por exemplo, a expressão de enzimas lipogênicas, tá? E a expressão dessas enzimas lipogênicas vai fazer com que haja produção de gordura. O que significa isso, numa linguagem mais popular, numa linguagem mais direta, que comer carboidrato de alto índice glicêmico e gordura juntos pode aumentar demais a produção de enzimas que produzem gordura. E aí o que acontece? O indivíduo vai ganhar peso. Um exemplo, sempre uso esse exemplo. Churros. Não existe nada melhor que gordura, entendeu? Porque os churros, eles são uma completa mistura de carboidrato de alto índice glicêmico com gordura. E qual a resposta disso? Aumento de ganho de peso. Certo? O Vitor sumiu aí, eu vou chamar ele de novo para entrar na live. Tô achando que o Vitor não pagou a internet e tá usando o 3G. Ai. Deixa eu convidar ele aqui para entrar na live de novo. Bom, vocês entenderam, pessoal, o quanto a gente tem que trabalhar essa carga glicêmica a nosso favor? O quanto é bom, pior que o tal do churros é bom, tá?
Churros é bom demais, mas é uma bomba, tá? Então, esse é um exemplo qualquer, não significa que eu não posso comer. Ninguém vai morrer se comer um churros um dia ou outro. Mas só dei um exemplo para vocês entenderem como um fator transcricional, como fatores transcricionais podem ser estimulados com coisas pequenas. E não é a quantidade, não é a quantidade, e sim o estímulo. Porque às vezes um pedacinho só que a gente come já é o suficiente para fazer o estímulo que a gente não quer, tá? Tem como repetir os 3 pilares? Tem sim, Rafael. Como que a gente vai espalhar doadores metílicos no plano alimentar? Como que a gente vai trabalhar o código das estonas com H, e como que a gente vai trabalhar a modulação da metilação de DNA, tá? São 3 pilares. Eu vou achar uma figura aqui que fica bem fácil de vocês entenderem isso que eu estou falando, que mostra esses pilares de uma forma bem didática. Quer ver, ó? Olha que lindo demais da conta isso aqui. Ó, veja só. Vou estar em Miami dia 17 de março dando palestra, tá? Quem for de Miami, vou estar lá firme e forte. Espero por vocês de Miami lá. Meet de nutrição eficiente, alguém perguntou, 22, 23, 24 de junho. Ó, os 2 pilares. Metilação de DNA e código das estonas. É isso que a gente consegue. Agora eu vou mostrar uma outra coisa. Aqui, ó. Alimentação como fator de mudança. Os nutrientes, todos esses cursos aqui. Ô, Vitor, me chama aí, amigo. Você não me chamou, não. Tava só chamando outras pessoas que não era você. Me chama aí para te aceitar, senão você não vai entrar, não. Ai. Ó, aqui vocês veem alimentação, os nutrientes e os não nutrientes. Quem são os não nutrientes? São os fitoquímicos, tá? Esses fitoquímicos... Opa, adicionei. Pronto. O Vitor tá perdendo um pedaço da aula lá. Aparece, vê se paga a tua conta de internet, que você tá usando esse 3G porcaria. Ó, Deu certo. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Então, aqui tem a alimentação como fator de mudança. Nutrientes e não nutrientes. Não nutrientes são esses fitoquímicos. Vocês estão vendo que aqui, ó, tem os macronutrientes e aqui vários doadores de metil. Ó, presente para vocês aqui, ó. Vários doadores de metil. E no final, tudo isso que a gente está comendo resulta em quê? Modulação do código das estonas e da metilação de DNA. Aqui é a mesma coisa, ó, os fitoquímicos, ó, vários fitoquímicos. Eu falo demais de cúrcuma, o Vitor, do indol 3-carbinol, resveratrol, do sulfurado, sulfurafanos. Para quê? Para trabalhar o código das estonas, metilação e acetilação de DNA. Estão vendo? Como a alimentação, ao final, ela se converte no controle da expressão de genes. É isso que a gente quer tratar. Foi isso, isso que a gente vai trabalhar bastante esse ano, eu e o Vitor, nos nossos cursos, as coisas que a gente vai fazer. Como trabalhar como trazer esses marcadores moleculares mais para a nossa realidade, tá? Porque uma coisa, a gente vê isso aqui na prática. Eu tenho preguiça de teorismo demais. Eu gosto de prática, das coisas que funcionam. Então, como trazer isso para a prática? Tá, doador metil? Então, vamos pensar na comida. Aonde é que tem bastante B2, B6, B12, betaína, colina, folato, metionina? Pronto. Vamos achar isso e vamos espalhar no plano alimentar. Eu quero achar ácidos graxos de cadeia curta. Como que eu vou fazer para ácidos graxos de cadeia curta? Eu vou comer ácidos graxos de cadeia curta? Não, vou estimular. Eu posso usar uma boa fibra prebiótica, eu posso usar um bom probiótico, eu posso usar um kefir da vida, tem muito ácido graxo de cadeia curta. Como que eu vou fornecer ali o sulfeto, isotiocinato, produtos fitoquímicos? Eu falo tanto de chás, né? 1, 2, 3 chás por dia, ativos, as formas que a gente coloca por aí, tá? Então, todas essas coisas, vocês viram, a alimentação lá em cima e lá embaixo, as estonas bonitinhas sendo controladas, o DNA sendo controlado. Qual a resposta dessa coisa nada que eu estou falando para vocês? Controle de peso. Primeiro, controle de resposta inflamatória e lá no final, controle de peso. Entre sair daqui
do controle da metilação a chegar até aqui na perda de peso, nesse meio tempo inteiro aqui, ó, muita coisa foi resolvida, tá? Um diabetes tipo 2, uma hipersensibilidade, tá? Uma doença autoimune. E no final, você tem o bônus da perda de peso. Eu sempre brinco que o bônus da perda de peso existe para as pessoas se envolverem mais. Porque eu acho que se não tivesse esse bônus de perder peso, as pessoas não veriam alguns resultados e não fariam algumas coisas. Então, a perda de peso, ela é um bônus que a gente quer muito para motivar as pessoas a terem essa mudança no estilo de vida e ter essa mudança interna que a gente tanto fala. Então, quando o Vitor e eu falamos exaustivamente aqui nas nossas mídias, a gente usa a nossa mídia como ferramenta para compartilhar saúde. Vocês podem ver que não são mídias de marketing, são mídias para compartilhar saúde, com o propósito disso. A gente usa para tentar conscientizar as pessoas que valorizam. As pessoas que aqui estão, né, os vários seguidores que a gente tem, são pessoas interessadas em saúde. Não estão interessadas em saber o nosso look do dia, porque acho que a gente nem, nem tem isso, né? Meu look do dia hoje é cara de cansado. Enfim, e assim as coisas vão. Amigo, fala um pouquinho aí, que você tá muito quieto. Então, meu irmão, eu vou começar respondendo algumas mensagens aí. Eu li algumas coisas, né? Só para lembrar vocês, quando a gente anunciou essa live, a gente até deixou claro que nós não iríamos responder dúvidas. Por quê? Infelizmente, porque senão não dá tempo. É 9 horas, o Lu tem filhos, eu tenho esposa, nós temos que jantar, nós temos nossas coisas. E até porque, amigo, eu sou muito limitado, eu sou uma pessoa limitada. Se eu correr o olho para baixo e começar a olhar as perguntas, eu não consigo raciocinar. Somos dois. Então eu tô com um papelzinho, é que vocês não estão vendo, eu tô com um papelzinho cobrindo todas as perguntas para eu conseguir raciocinar. Porque se alguém me perguntar, eu vou olhar e vou esquecer o que eu tô falando, porque eu tenho uma limitação, entendeu? Somos dois. Eu tenho essa limitação e direto eu reclamo para as pessoas. Então é o seguinte, gente, nossa preocupação aqui, conseguir passar o conteúdo para vocês, porque lá pelas 10 horas nós vamos encerrar, nós vamos jantar e tudo mais. Primeiro ponto é esse. Segundo, teve gente daí que reclamou, falou assim, pô, mas é muito termo técnico. Bom, eu avisei também, quando eu postei, que essa live é uma live que todos podem aproveitar, anotar esses nomes complicados que a gente está falando, essas questões um pouco mais complexas, mas é uma live também muito voltada a profissionais de saúde, colegas nossos, para que eles possam anotar essas coisas diferentes que eles estão vendo e ir a fundo, se aprofundar sozinhos, estudar o tema. São temas que a gente vai trabalhar durante esse ano, que agora em março, dia 10 e 11, nós vamos trabalhar mais profundidade e com a parte mais prática mesmo disso. No nosso curso de emagrecimento em São Paulo e que mesmo assim independe também do profissional estar presente no curso ou não, porque se anotar esses termos e ir atrás de artigo científico, estudar com esses termos, com essas questões, consegue se aprofundar e sozinho. Ou seja, não depende, eu não tenho condição de ir lá fazer o curso com o Luciano, com o Vitor, não depende. Não precisa. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo, sim, quem quiser estar com a gente lá e aprender como a gente faz na prática, excelente, vai ser um prazer para a gente. E são metas que a gente criou, passar à frente aquilo que a gente não tem condição de abraçar junto, né? Eu vou colocar aqui quais são os pontos que são importantes da gente correlacionar, então, com toda essa questão epigenética, né? Então, primeiro ponto passado para vocês aqui. Como a epigenética e os genes podem atrapalhar ou então nos beneficiar no sentido de manutenção de composição corporal, de peso e de saúde ao longo da nossa vida. Bom, mas segundo, o que pode nos atrapalhar, então, do ponto de vista um pouco mais médico aqui? Primeiro, proporção composição física, né? A composição física ela pode nos ajudar ou nos prejudicar. Quanto mais gordura eu tenho, a tendência é que mais inflamado eu esteja, como o Lu já falou, e mais difícil vai ser o meu processo de emagrecimento, porque o próprio adipócito é secretor de citocinas inflamatórias. Então, a célula de gordura, ela secreta mais de 23, 24, 25 citocinas que são inflamatórias. Essa inflamação, vocês não tem quando a gente bate o joelho e fica inflamado, fica inchado? Então, essa retenção que tem e essa inflamação que vai ficar rodando pelo sangue e atrapalhando
todos os nossos sistemas, é uma inflamação que a gente considera sistêmica, crônica, mas que não apresenta uma clínica específica, ela atrapalha todo o funcionamento dos nossos órgãos, inclusive das nossas glândulas, que são grandes aliados para o nosso metabolismo basal. Então, primeiro ponto, proporção, composição física. Isso atrapalha demais, porque nós estamos vendo hoje um paciente, quando a gente atende o paciente, mas tem todo um histórico. Ok, pesquisamos os históricos dele, mas e hoje? O que está acontecendo? Ah, hoje a composição está assim. Bom, então a composição vai ser um baita de um aliado, ou então um baita de um atrapalhador nesse processo. O músculo a gente considera hoje um grande órgão endócrino. E eu não tenho a figura para mostrar para vocês a quantidade de benefícios que ele provoca secretando outros agentes que geram o efeito anti-inflamatório, que geram a aceleração do nosso sistema, que fazem com que o nosso adipócito seja quebrado e liberado triglicerídeos de dentro, que melhora os fatores, todos os fatores inflamatórios. E o nosso músculo é um grande órgão endócrino e eu considero o único órgão que a gente tem como aumentar. Então, se a gente tem como aumentar uma glândula que nos acelera e nos beneficia durante a vida, e não tem como aumentar a tireoide, aumentar a adrenal, aumentar os testículos, a gente pode aumentar nem a hipófise, a gente pode aumentar os músculos, é lá que nós temos que trabalhar. Tá? Isso é um processo chave para a gente conseguir a manutenção depois. Então, isso precisa estar bem entendido. A gente vai aprofundar no nosso curso. Bom, depois, o controle energético. O controle energético do nosso corpo é a primeira coisa que nós pensamos. Assim, o que está entrando, o que está saindo. Porque uma pessoa que não tem saída, obviamente, tem que entrar menos. O controle energético depende do quanto que nós usamos para fazer nossas funções vitais, para respirar, para falar, para conversar, para pensar, okay, para dormir. Mas também depende do quanto que, além das minhas atividades, eu uso em exercício. E aí existem exercícios, né, que é o que eu pretendo também explicar um pouco mais superficial para vocês, exercícios que estimulam mais a via do cortisol, tem outros exercícios que estimulam mais o GH, outros o GF1, outros a testosterona. Então nós precisamos também saber que exercícios são esses, como eles podem ser utilizados em determinadas pessoas, guardando, obviamente, as restrições de cada faixa etária e como que a gente consegue, através desses exercícios, estimular a produção dos nossos hormônios, aqueles que a gente quer. Hoje, uma pessoa que estimula muito a via do cortisol, se através do meu exercício eu estimular também essa via, eu estou ferrado. Pô, Vitor, é aquele paciente que chega para vocês, profissionais, no consultório, eu estou fazendo exercício, não está adiantando nada. Que exercício está fazendo? Porque pode estar prejudicando. Tem gente que vai fazendo e aí se desespera, faz mais aí, e ganha mais peso ainda. Então, entender, esta via é fundamental. As vias de estímulos hormonais dos determinados exercícios que a gente faz. Bom, esse controle então, energético do quanto que a gente gasta, o que a gente usa, acaba que quando em desajuste, ou seja, em desequilíbrio, eu começo a guardar. O nosso corpo é um excelente guardador de energia. Excelente. Existem algumas pessoas que, por morfismos ou por características genéticas, eles não conseguem guardar muita energia. Essas pessoas têm um benefício estético, mas podem ter um malefício, porque no momento que ele não consegue, a gordura, ela é, de certa forma, protetora para nós. Nela são armazenados metais tóxicos, algumas toxinas, não há uma liberação abundante de triglicerídeos, ou seja, é uma forma de se defender e é uma forma de armazenar energia para momentos que eu preciso dessa energia. Mas como o Lu já falou, muitas pessoas passam uma vida inteira sem saber o que é usar a energia da nossa gordura, do nosso adipócito. Por quê? Porque entregam energia de forma equivocada, por macronutrientes equivocados, o tempo todo. E além disso ainda não tem o gasto. O gasto basal associado ao gasto extra. Nós precisamos ter. É fundamental. Bom, quando isso acontece, então, esse desbalanço, esse desequilíbrio do excesso de energia, geralmente a gente acaba prejudicando o trabalho do nosso sistema pancreático. Então, nossas células beta começam a produzir em excesso a insulina, que quando não conseguem se atrelar ao receptor de forma correta, por quê? Porque tem muita energia circulando. O que acontece? Eu sabia que o Lu não ia conseguir ficar sem comer. Ele não consegue ficar 30 minutos sem comer, né, gente? Imagina se ele ia ficar esse tempo todo sem comer. Então, quando passa demais, imagina que a glicose tem que entrar por aqui, mas a insulina tem que se acoplar aqui para sinalizar que eu preciso sugar essa glicose.
Se eu começo a requerer demais do meu pâncreas, essa secreção abundante de insulina, o que vai acontecer? Esse é o processo mais básico do hormonal, desse descontrole energético. A gente cria resistência insulínica e existem vários mecanismos, pelo qual a pessoa, às vezes, vem com essa resistência insulínica da infância. E aí, remover essa resistência insulínica e saber interpretar os exames, os parâmetros sanguíneos, para entender o que é uma resistência insulínica, porque muitas vezes esse paciente vai vir com uma glicemia de 80 e com uma insulina de 6, mas está obeso. É impossível que ele não tenha resistência insulínica, porque a resistência insulínica é um processo base na gênese antes, que acontece antes, pré a formação, a adipogênese, o aumento de adipose do nosso corpo. E aí existem formas da gente avaliar essa resistência insulínica e formas de trabalhar com isso, tanto a nível de fitoquímicos, como também a nível de trabalhar aqueles nutrientes que são vitais para o receptor funcionar e para esse sistema hormonal, o hormônio receptor funcionar, e também entendendo bioquimicamente do que depende esse processo, porque dependem de outros nutrientes que devem estar ali dentro de onde acontece o processo. Então, tudo isso é fundamental nesse controle energético que acaba geralmente prejudicando a insulina e causando essa resistência insulínica. Então, existem formas de fitoquímicos, mas existem pessoas que têm a necessidade também de associação de algum medicamento. E aí a importância dessa comunicação entre a equipe multidisciplinar. Até onde eu consigo ir sem, ou até onde essa herança, essa marca genética, epigenética, desde tantos anos de idade, por isso o histórico é fundamental, porque essa pessoa vai ser muito mais difícil a gente conseguir criar novamente facilidade e normalizar essa função da insulina. Bom, além disso, a nível hormonal, a gente já entra assim da evolução hormonal, ou não sei se a gente chama de involução hormonal. O que acontece é que, obviamente, quando a gente tem os nossos sistemas todos ativados no melhor de nós, que vai acontecer 15, 16, 18 anos, tá? Esse é o momento em que nosso metabolismo basal, ou seja, o natural, sem fazer nada, mais consome energia, mais gasto. Esse metabolismo basal, volto a dizer, se a gente não sabe o histórico do paciente, se esse paciente aos 15, aos 18, aos 20 não teve um metabolismo basal ativado e melhorado, talvez nunca mais vai ter. Passou a melhor fase para que ele ativasse esses metabolismos, ou através de exercício, ou através de alimentação adequada. Então, a partir dali, a gente traça qual o histórico do paciente, epigeneticamente, o que pode ter acontecido, ou seja, sobre a genética dele, o que ele expressou, o que ele não está expressando, e tenta expressar aquilo que deveria ser expressado de bom e metilar, ou seja, esconder ou silenciar aquilo que deveria ser de ruim. Bom, nessa involução hormonal, é fundamental a gente avaliar, junto dos fatores epigenéticos, a curva hormonal, ou seja, o que eu tenho dos hormônios que são anabólicos, construtores, de determinada idade, o que seria normal esperar nessa idade e o que seria bom esperar nessa idade, ou seja, trabalhar nos quartis. Quais são os exames bons, os médios, os ruins, isso o médico e o nutricionista tem que entender. A gente tem que entender, mesmo que nós não vamos trabalhar os dois com as mesmas coisas, as mesmas variáveis, nós precisamos entender. Assim como o médico precisa entender de estilos, de estratégias alimentares, para poder ter um entendimento junto com o nutricionista e até solicitar para ele o que vai ser feito. Bom, o natural dos hormônios, então, é que eles vão, obviamente, declinando depois de uma certa etapa da vida. As pessoas naturalmente com mais dificuldade de perder peso, você sabe que as pessoas após os 40 e principalmente após os 50 anos, onde o que está acontecendo é já um declínio hormonal um pouco mais evidente. Esse declínio hormonal tem que ser avaliado, porque nem sempre ele vai acontecer aos 50 anos ou aos 40 anos. Às vezes a gente atende um indivíduo com 20 anos e que está com uma situação hormonal pior do que a do pai que tem 50 anos. O que fazer nesses casos? Bom, alguns casos, alguns fitoterápicos adaptógenos conseguem ajudar, outros casos não, e essa é uma limitação que nós temos que conhecer toda a equipe. Ou seja, aqui não vai ser o fitoterápico, o adaptogênico que vai ajudar esse indivíduo, porque é impossível, em tamanho grau de inflamação e de resistência que ele tem, ele conseguir melhorar a performance desses hormônios nesse momento. Então, quais são os casos que nós precisamos melhorar diretamente, usando precursores hormonais ou usando os próprios hormônios, e quais são os casos que não. Nós podemos aguardar e, através do estímulo, do exercício e tal, é possível melhorar.
Nisso não quer dizer que esse indivíduo de 20 anos vai precisar a vida toda usar, mas durante um período isso pode auxiliar demais na recuperação e na estabilização da composição física. Aí já entra, além do desequilíbrio que vai acontecer ao longo da vida, fatores epigenéticos, o que a pessoa fez desde a infância, como está a situação atual e como a gente avalia esses parâmetros sanguíneos, e junto disso, interferências, né? Como, por exemplo, o anticoncepcional, né? As pílulas anticoncepcionais hormonais, ou Dilmirena, ou até mesmo o Nuvaring, ou então alguns implantes. Então, nós precisamos entender cada um desses sistemas, como é afetado, porque é afetado diferentemente para cada pessoa. E se a gente não solicita esses exames, nós não sabemos o quanto. Tem gente com uma pílula anticoncepcional com progestágeno, com remédio de progesterona, aumenta absurdamente a CHBG. Tem pessoas que não aumentam absurdamente esse CHBG. Às vezes tem pessoas que esse CHBG também, como o cálculo da testosterona livre, por exemplo, é um cálculo matemático e não é uma visualização real do que há de hormônio livre. Às vezes nós temos que comparar se esse indivíduo realmente está com muito receptor e está recebendo muito, se ele está muito ativo, ou se apenas nós estamos vendo a parte circulante desses hormônios e aí está com uma visão cega, míope, do que está realmente acontecendo com a situação hormonal. Outra coisa importante é que, além todas essas interferências que podem acontecer, os próprios xenoestrógenos, os próprios xenobiontes, aquelas substâncias que estão no plástico, os metais pesados, podem funcionar como disruptores. Então, às vezes, a gente enxerga uma situação hormonal no sangue, mas não é isso que está acontecendo. Isso é extremamente comum hoje. Então, aí nós temos que entender, no curso nós vamos falar, algumas vias mais práticas para auxiliar na detoxificação, que é essencial a todos hoje. Porque todos nós precisamos de um auxílio extra para a via de detoxificação. Tamanho é o nível de agressão que a gente recebe de todos esses xenobiontes, todos esses coisas diferentes do corpo que entram através da alimentação, até da inalação, da respiração, enfim, ou da pele, né? E quais são eles? Bom, fora isso aí, nós ainda temos um problema hoje que é extremamente recorrente e talvez seja o nosso maior dificuldade, é lidar com o nível elevado de estresse. Aquilo que nós considerávamos antigamente como algo estresse, estresse vai pescar, mas hoje isso é muito sério. Porque se a gente avaliar que, além da questão genética e epigenética, transcendendo essa questão de controle de energia, ainda esse indivíduo possa ter uma sobrecarga nesse sistema adrenal, quase nada que ele fizer vai ter o funcionamento, o resultado que teria. Então, a gente avalia os polimorfismos, a gente entra com os fitoquímicos no momento certo, nós criamos a estratégia alimentar, nós criamos qual o plano de execução de exercícios. Esse indivíduo, geralmente, que está com uma sobrecarga nesse sistema, que deve ser avaliado ao nível de aldosterona, ao nível de cortisol, de SDHA, ao nível de 3-alfa-diol, de testosterona, de D2-epiandrosterona, enfim, se a gente avaliar esse quadro hormonal, nós podemos ter uma noção do que, às vezes, uma curva de cortisol, noção do que está acontecendo a nível de adrenal. Esse sistema é o sistema prioritário do nosso corpo. Vamos lembrar que o nosso corpo primeiro está preparado para sobreviver, depois as outras funções. E toda vez que eu tiver um descontrole nesse sistema, a minha tendência é de descontrolar outros sistemas hormonais fisiologicamente, como o sistema da insulina. Ou seja, eu tiver com um descontrole, um descompasso e um excesso de estimulação adrenal, eu provavelmente vou estar criando resistência insulínica independente do que eu comer. Aí eu preciso apertar um pouco na estratégia alimentar. Eu posso estar criando também uma inibição numa enzima que acaba transformando, que precisa derivar de T4, que é o hormônio da tireoide, em triiotironina, no T3. E existem enzimas que podem ficar limitadas, essa limitação evita. Imagina, o T3 é um hormônio que mais dita o nosso metabolismo basal. Então, o T3 livre. Então, esse excesso essa sobrecarga adrenal, vamos lembrar, o que é sobrecarga adrenal? Às vezes o excesso de estresse, mas às vezes é algo que a gente nem percebe, o excesso de exercício físico.
né, na ânsia de tentar, o excesso de medicamento, a privação do sono, mesmo que a pessoa não perceba que ela está com sono privado, porque está despertando durante a noite. Ou seja, o ranger dos dentes à noite, o entregar o alimento inadequado. No momento inadequado, nossa curva de cortisol tem uma curva natural que normalmente pela manhã tem um pico, ao longo do dia vai declinando. Se durante a manhã esse indivíduo tem um pico real, e não no sangue só, mas medido através de receptores, e nesse momento ele entrega uma carga inadequada de um macronutriente inadequado, bom, vai estar criado resistência insulínica cada vez mais. Então, se de noite ele está com essa curva de cortisol, por exemplo, prejudicada, está com os hormônios esteroidais prejudicados, a estratégia da noite vai ter que ser conforme essa curva também. Porque ele vai requerer energia. Se essa energia tem um apagão no final de tarde, ele está precisando de energia. Naquele momento, ele vai acabar comendo mais. E que estratégia a gente pode fazer? E como otimizar esse sistema para que não persista nesse sentimento, nessa sensação de que precisa de energia. Bom, só fazendo um parênteses, e o que o Vitor está falando, para que assim não parece que as coisas são que é o que a gente coloca muito, né, nos nossos cursos, nas nossas aulas e tudo, que é o quão individual tem que ser tudo isso. Porque senão, seria simples. Você vai usar o hormônio X, você vai usar o hormônio Y. A alteração hormonal, ela sempre é secundária ao polimorfismo. Então, ela sempre vem depois. Então, o cortisol aumentado não significa que aquele indivíduo está estressado. Um cortisol aumentado, ele pode ter uma relação aumentada, pode estar relacionada com um indivíduo, por exemplo, que tem um super estímulo do PPR-gama. Então, quem tem estímulo aumentado do PPR-gama tem dificuldade de controlar o cortisol. A pessoa que tem o cortisol muito alterado, então, muitas vezes esse cortisol pode ser secundário a um estímulo PPR-gama que não é controlado. O que é esse PPR-gama? É um fator transcricional que é, às vezes, muito naturalmente aumentado numa pessoa. Mas tem como silenciar o PPR-gama? Tem. É aí que a gente faz toda aquela medição, aquela curva do cortisol. Cortisol de jejum, cortisol... Qual é o cortisol no jejum? Qual é o cortisol noturno? Porque a partir disso daí a gente consegue entender qual que é a relação com aquele polimorfismo que o paciente apresenta. E quando a gente faz um laudo para o médico, para passar para ele, esse paciente, esses polimorfismos podem interferir nisso, o médico já vai saber como trabalhar esses hormônios, né, de uma forma mais adequada àqueles polimorfismos que a gente consegue verificar num teste genético, por exemplo. E aí, o que acontece? Esse indivíduo que tem o estímulo PPR-gama à noite, basta, já falei 1000 vezes, até aqui no Instagram, basta consumir, né, fontes de apigenina para primeiro modular o PPR-gama, depois usar a estratégia de modulação do cortisol. E as fontes de apigenina, elas são presentes numa série de coisas. Até próporas tem apigenina, até em chá de camomila tem apigenina. Coisa simples. Então, o que a gente faz é entender quem é o indivíduo para depois traçar a estratégia. Por isso que muita gente não responde. Vocês veem as pessoas recebendo doses de hormônios que não fazem efeito nenhum. Porque, de repente, existem coisas primárias para serem consertadas. E é isso que a gente quer mostrar para vocês por meio da nossa prática e por meio de muitos exemplos práticos para que a gente consiga fazer associações devidas, tá? Informações importantes. Para quem perguntou do nosso curso, eu não lembro se é 10 e 11 de março. É 10 o e Vitória 11. tá 10 e 11. Aqui, o ó. curso primeiro do Vitor. Tá aqui, ó. Mais fácil, aqui, ó. 10... Nosso curso é 10 e 11 de março, tá? Em São Paulo, presencial, não é online. A minha palestra em Miami é 17 de março. Depois eu coloco informação. Vocês estão confundindo todas as datas dos negócios aí. O meeting de nutrição eficiente, que é o evento grandão, para 2.000 pessoas, é no dia 22, 23 e 24 de junho. O Vitor vai estar lá comigo, tá? Então, esses são as datas. De novo, 10 e 11, meu curso do Vitor sobre emagrecimento em São Paulo. São 2 dias, é sábado e domingo. Sábado e domingo, o dia inteiro falando disso.
a minha palestra em Miami é 17 de março, o meeting 22, 23, 24 de junho em Campinas, tá? Outra coisa, meu livro só tem em evento, mas daqui um mês já vai estar no site. Por enquanto, eu só levo em eventos para poder assinar e ter uma interação com quem pega. Tá bom? Pronto, passadas as informações, datas acertadas para não confundir as coisas aí. Amigo, pode continuar que eu cortei você aí no meio. Não, E você estava falando que estava comendo? Eu estou comendo chocolate, eu parti um pedaço em 4 e estou comendo leve. E você estava mandando eu abaixar o áudio, meu áudio estava no mínimo, eu estava na maior peleja para ficar escutando ele e vocês me xingando aí. Luciano, para de fazer barulho. Luciano, eu estou uma estátua aqui, com o áudio no mínimo, fazendo assim para tentar ouvir vocês me xingando. Não, nós já estamos na hora de encerrar já, gente. Vocês procurem, a gente postou sobre todas essas datas, o Lu já postou, eu postei. Em breve a gente posta de novo aí. Do nosso curso, que é o primeiro, é o próximo que vai acontecer, é o primeiro, né? É dia 10 e 11 de março, é para profissionais de saúde, mesmo estudantes profissionais de saúde. Nós vamos abordar especificamente emagrecimento na parte teórica, mas vamos enfatizar bastante a parte prática. O link dos cursos, muita gente perguntando, como é que se inscreve? Está na bio dele, na bio do Lu, que é a primeira página do Insta, porque tem que explicar até isso, porque sabe como é, Lu, a pessoa que tem maior dificuldade geralmente é médico. É a primeira Amigo, página. não estou te ouvindo, que eu tive que deixar no mínimo aqui. A primeira página. O povo fica bravo comigo. Azul, aqui, ó, parte azul, tá? Aí sim, tá? Na meu e no do Lu. Nessa parte azulzinha é um link que vai carregar para o nosso curso de emagrecimento dia 10 e 11 de março em São Paulo. Lá, então, se você é profissional de saúde, a gente vai aprofundar com todo mundo sobre estratégias todas alimentares, epigenética, alvos epigenéticos, genéticos, e como diferenciar aqueles pacientes que têm alterações hormonais e necessitam auxílio nesse sentido, quando usar... Vai ser comentado sim, pessoal. O Vitor, o pessoal perguntando se vai ser comentado sobre epigenética. Bastante, vai ter uma parte bem grande lá de epigenética, de bases epigenéticas, de polimorfismo, de fatores transcricionais, de modelos, né, de agrupamentos de fatores transcricionais e genes, exemplos de situações e associações de polimorfismos, como intervir, como usar doadores metílicos, como usar ciclo de estratégias, todas essas coisas vão estar lá. Beleza. Kátia, beijo, querida. Kátia é uma dermatologista top de São Paulo aí, Kátia Volpe, a minha amiga querida, e vai estar, porque é dermatologista, mas tá tudo interligado. A gente, independente da nossa área, nós vamos estar por dentro do que está acontecendo, daquilo que mais piora a vida dos pacientes, porque a obesidade, sobrepeso, resistência insulínica aumenta, por exemplo, a predisposição a aumentar a acne. Então, tem tudo a ver com pele também. Piora a qualidade. A falta de metilação pode envelhecer a pele mais precocemente também. Tá? Hipotireoidismo não vou conseguir aprofundar aqui, eu vou falar no curso, né? Então, acho que é isso aí por hoje, Lu. No curso também eu vou abordar um pouquinho na questão de como melhorar essa situação de hormônios. Muita gente pergunta do GH, qual é a indicação de GH, qual não é, o que tem de erro, como se faria isso. Então, até para que tanto o nutricionista, como o educador físico, enfim, como o médico que esteja no curso lá, entenda isso é importante, quais as nossas limitações e como poder identificar algo que transcende aquilo que eu estou achando que eu sei fazer. Né? Uma visão mais ampla, global aí. Tá? Yolanda, beijo, querida. O Henrique também. Lu, eu tô feito aí. Vamos comer, né? Eu tô com a comida aqui, deixa eu ver aí. Tô com um monte de peixe aqui esperando para comer, a Camila lá esperando, coitado. Ô, gente, não, mas você não sabe. Eu já tinha jantado, porque eu já falei, eu passo raiva, passo frio, mas não passo fome. Já tinha jantado, tinha feito um mexidão. Sabe aquele mexidão? Você pega arroz, feijão, farofa. Eu fiz isso. Arroz, feijão, farofa, arroz integral. E agora eu tava comendo a sobremesa. Todo mundo em Guarulhos tava comendo sobremesa. Tava comendo chocolate 95% que vocês sabem qual é. Entendeu? E tu vai comer daqui a pouquinho de novo que eu sei.
Mais um pedacinho, mas eu vou comer dentro do carro escutando a música, entendeu? Já em tua homenagem, talvez depois desse japa aqui, desse peixe, eu como um chocolate, nada de 90, nada de 50, e um Lindt daquele que eu adoro. Daqueles lá desgraçado aqui, que tem alto índice glicêmico bem alto. Eu sei. E gordura saturada para estimular 2 fatores transcricionais a produzir gordura. Primeiro item da bula. Bula é remédio, pô. Não, mas aquilo é pior que remédio. Açúcar. Mas acabei de treinar, né? Eu poderia ter colocado antes, já que seria bom para o meu estímulo, que eu estou agora no processo de tentar aumentar um pouquinho hipertrofiar um pouquinho. E depois do ano a gente sabe que é aquela pauleira que a gente só perde músculo, nossa, os 2 frangos. Mas então tá, gente. Porque, gente, olha, eu tenho até vergonha de postar um mexidão daquele, que se eu posto um mexidão daquele, o povo vai falar, Santo Cristo, que é isso? Tá com pressa. Então, sabe aquela coisa que você abre a geladeira? Tem Mas tá tão feio. Feijão, arroz integral, tinha uma farofa de quinoa, que eu tenho receita no meu Instagram, que eu já fiz isso. Farofa de quinoa, tomate cereja e folha de agrião. Tudo misturado com um pouquinho de Nutritional Yeast Flakes. Melhor mexida do universo. Não, eu tô com... Amor, cadê o shoyu? Tô aqui com o peixe. Amor, cadê o shoyu? Eu tô com o peixe me aguardando aqui, desesperado. E olha que interessante. Porque eu já que eu treinei e tô com fome até agora, olha, isso é uma dica para vocês aí. Tá com fome, vai dormir. Tá com fome, vai dormir. O que eu vou fazer? Já que dormir. Quando eu fico desesperado de fome, entra tudo. Toma chá. Me dá vontade de comer doce. Toma chá e vai dormir. Olha a jogada. Quando o coco aminos, que é o shoyu de coco, ele tem sabor meio adocicado, não tem? Na hora, o hipotálamo, isso a gente vai ver lá, ele confunde. Eu boto isso aqui no peixe agora aqui, me tira a vontade de doce. Por quê? Porque tem o sabor adocicado aqui. E o hipotálamo vai confundir. Então é uma forma de ajudar meu corpo a não querer. O meu hipotálamo não confunde isso não, meu filho. Meu hipotálamo é muito esperto. Meu hipotálamo quer chocolate mesmo. Se eu não comer esse chocolate, meu hipotálamo não me deixa dormir. Então, é que tu pode. Todo mundo perguntando. Perguntaram ali, o Instagram do Luciano é @Luciano, só isso. O Instagram do Vitor é Dr. Vitor Sorrentino, certo? DR Vitor Sorrentino. Desculpa, como é que é? DR Vitor Sorrentino, né? Hoje então discute relação. Sorry. Eu discuto muito relação com os pacientes. Pode manga na salada? Então perguntando se pode manga na salada. Pode, me dá um pouco dessa salada aí. Beijo grande para vocês aí, fiquem com Deus. Obrigado por vocês estarem aí com a gente, de doarem um pouquinho do tempo de vocês aí para nos ouvir. Espero que a gente tenha ajudado, né, Lu? Sempre. Esse ano, Vitor e eu estaremos juntos em muita coisa aí pelo Brasil e a gente vai se encontrar. Nosso próximo vai ser o nosso curso no dia 10 e 11 de março. Quem for, a gente se encontra lá. Elton, você é o cara, Elton. É isso aí mesmo. É chocolate 85,95. Quando 85,95 às vezes não resolve, não. Às vezes tem que ser 70 mesmo, entendeu? Porque não tem gosto de chocolate. Então, chocolate 70, 80, 95 com YouTube. Aí combina. Você bota uma música do YouTube, pega um chocolate e aí o negócio fica bom. Aí resolve todos os problemas da vida. Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Partiu o sono. Até a próxima, porque 10 horas da noite para mim já é madrugada. Já deixei a primeira live salva e vou deixar a segunda live salva. Pessoal, outra coisa, tô falando aí, do meu curso do Epigenes, não tem, a turma termina agora, dia 8, o Vitor está fazendo meu curso. No dia 8 acaba o curso, mas a boa notícia é que a gente vai abrir uma turma nova em março. Certo? Então fiquem ligados aí, mas a primeira turma já está acabando, foi sensacional, quem está fazendo sabe disso, mas vai ter turma nova em março, mas eu aviso mais, tá bom? Beijo grande, fica com Deus, fui, valeu Vitor, obrigado amigo. Beijo, pratinho, homenagem a tu que adora esse que é isso? Maracujá? Bota canela nisso aí.